Como a Bíblia, na versão em português, chegou aqui no Brasil. Shalom, querido seguidor do nosso canal, Rick Blindado. Você sabe que esse canal é para te edificar, para aperfeiçoar a pregação da palavra de Deus na tua vida. Mas se você é edificado, é abençoado, então você curte, deixa o seu like, ativa o sino, compartilha o link, deixe seus comentários e se inscreva se ainda não inscreveu, que é um canal que ainda está aqui engatinhando. Se você vai pregar a palavra, vai usar essa ferramenta, é bom que você conheça sobre ela. Então, vamos começar sobre a origem da Bíblia na versão em português com João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? O João Ferreira de Almeida era um jovem brilhante, linguista, muito capaz, que falava pelo menos uns 6 idiomas no mínimo, porque ele nasce em Portugal, vai estudar na Holanda, depois como missionário vai atuar no Sri Lanka, na Índia e depois vai descer para o leste asiático. Então aí ele teve que aprender muitos idiomas, foi um missionário muito brilhante e com muito peso pelas nações, principalmente pela sua nação patrícia de origem, a nação portuguesa, onde ele resolve a partir dos 16 anos, olha aí, um jovem brilhante, traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o português. Então, João Ferreira de Almeida vive pouco, apenas 63 anos, né? Aí desde 1628 a 1691, não é? Não dá tempo dele traduzir a Bíblia toda, a sua obra fica incompleta, entre aspas, porque ele não traduz nem Daniel e nem os 12 profetas menores. Quem vai terminar essa tradução é o Jacobus Ecker, que era seu contemporâneo. Não é? Ele morre sem terminar essa obra, mas faz essa produção maravilhosa, onde quando ele traduz, começa a traduzir a Bíblia em português, ele não tem o propósito de mandar para aqui para o Brasil, mas ele estava atuando como missionário no Sudeste Asiático, então tinha nações conquistadas por Portugal naquela época que falavam o idioma português, como até hoje tem ali no Sudoeste Asiático o Timor-Leste, que fala português. Só para a gente ter ideia, até na China já se falou em português, na cidade chamada Macau. Né? Então, os portugueses no passado eram navegadores de respeito e conquistaram muitas localidades. E até hoje tem pelo menos 10 nações que falam português, além do Brasil. Né? Então, depois da Bíblia traduzida no português para o povo do Sudoeste Asiático, essa Bíblia foi aproveitada por volta de 1800 na Europa, na Inglaterra, porque o Napoleão Bonaparte conquistou Portugal e os refugiados para a Inglaterra ficaram ali e houveram missionários, os britânicos, cristãos britânicos, resolveram pegar esta Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida e aproveitar para evangelizar os refugiados de Portugal dentro da Inglaterra. Foi um segundo momento que essa Bíblia foi útil. E num terceiro momento, a Sociedade Bíblica Britânica começou a enviar Bíblias dos navios que saíram dos portos de Portugal e da Inglaterra para o Brasil, e toda uma equipe, não é? E todo um consenso de militares, de capelães, de pessoas que estavam com essa boa vontade. E quando as Bíblias em português atracaram aqui no Brasil, já era por volta de 1814, não é? Olha que distância do período de João Ferreira de Almeida para 1814, não é? E então, as Bíblias eram distribuídas nos navios, não é? E foi importante uma lei que foi regulamentada aqui na Bahia por um príncipe regente chamado Dom João de Bragança, onde ele assinou esse documento. Então foi liberado fluir entre nações tanto as compras e vendas e a distribuição das Bíblias. Então as Bíblias em português começaram a chegar aqui por volta de 1814. Foi assim que a palavra de Deus em português começou a fluir aqui na nossa nação, e daí então começaram os missionários a vir para cá e o evangelho começou a se expandir aqui na nossa nação brasileira, né? Depois em 1888 veio a abolição da escravatura. Em 1910 as Assembleias de Deus chegam aqui no Brasil. Em 1910
como, com o nome de Missão Apostólica, e aí a gente já conhece mais ou menos a história da proliferação da Bíblia na língua portuguesa. Muitas aventuras aconteceram, muitos crentes morreram martirizados, muitos missionários tremendos, a exemplo de Daniel Berg e Grunavini, que são os pioneiros das Assembleias de Deus, que até carreira de anaconda, de cobras grandes, cobras gigantes na Amazônia, eles tomaram só para distribuir Bíblias traduzidas em português ali na selva amazônica. São muitas histórias, mas nós podemos contar num outro momento, mas espero que você tenha sido edificado com essa parte linda da história da palavra do Senhor sendo pregada aqui no Brasil, não é? Onde Deus começou a desencadear um jovem com 16 anos chamado João Ferreira de Almeida. Por isso que a palavra do Senhor disse: jovem, vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Shalom.